Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, horário 7 horas da manhã, 6 minutos. Quarta-feira, 19 de novembro de 2025, horário 7 horas da manhã, 6 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos na Justiça Arbitral, na investigação do sistema financeiro global. A intervenção ao sistema financeiro global, através da lei IEPA, através da artigo 301, monitoramento de todas as contas mundiais, estabelece que o capital fornecido pelas operações do Tesouro da República Federativa do Brasil através da aparelhagem do Ministério da Fazenda e da falta de orientação logística de outorgas do mercado financeiro brasileiro, estabeleceram fintechs, estabeleceram contas na internet como se bancos fossem. E estes operacionalizando através da magnitude da dívida interna. O Brasil mensalmente tem que pagar a dívida interna de 700 bilhões. 700 bilhões. Todo mês o Brasil tem que pagar a dívida interna de 700 bilhões. Ele não possuindo essa capacidade financeira, ele alavanca, ele paga um mês, aí ele alavanca, ele pega crédito. Ele pega 700 bilhões no mercado mundial, global. Então, ele paga um mês 700 bilhões da dívida interna e ele alavanca esse dinheiro. E como é que ele estabelece a procedência de ter dinheiro para poder alavancar um crédito de 700 bilhões? Que é o pagamento da dívida interna. Ele coloca o tesouro. Então o default do Brasil já está em 8 trilhões, caracterizado contabilmente, mas pelos juros já está em 10 trilhões. 10 trilhões que nunca foram pagos à dívida externa, porque é o dinheiro acautelado no Tesouro dos Estados Unidos da América, que faz com que ele tenha um crédito no pagamento da dívida interna de 700 bilhões, 700 bilhões B de bola, que ele coloca no mercado financeiro. E tudo isto projetado para financiar a geopolítica
da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então, a geopolítica do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabelece a China no Brasil e a Rússia. Eles estabeleceram toda a logística de armamentos nucleares, também drones, também defesas antiaéreas, se posicionando na Venezuela. E tudo isto começou com a PDVSA. A PDVSA forneceu toda a logística deste capital para que o Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, gerasse 17 terroristas a ocuparem as presidências em 17 países para o narcotráfico, para o delipêndio dos seus países. E projetar este software, este hardware da China, totalmente monitorado pelo Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Eles são o poder gestor da engenhoca da China, estabelecido para os 17 países do narcotráfico na América Latina, que são América Central, América do Sul e o Caribe. São 17 países, sendo 10 na fronteira seca do Brasil, que são 17 mil quilômetros, ao qual parece um queijo suíço, onde o contrabando impera. E estabeleceram a Rota da Seda. Estabeleceram todo tipo de contrabando. E para isto, tomarem posição global. Então, o objetivo, no momento, é a interdição do sistema financeiro global estabelecido pelo Brasil. O Brasil estabeleceu no Galileu, no SWIFT, no Huawei, no USAID, todo tipo de pagamento de default mundial financeiro. Então, o Brasil cometeu default financeiro global, porque ele alavancou, ou seja, ele não tem a capacidade financeira para o pagamento da sua engenharia econômica, a querer ser o dealer, o mentor intelectual, a colocar as duas potências, a China e a Rússia, para se estabelecerem como administradores, gestores, e querer tomar as reservas de petróleo da Arábia Saudita, querer tomar as reservas de gás do Catar, de Doha, e agora Israel já determinou que o Catar ele está a fornecer capital para o Irã. Ele quer, dentro do mundo árabe, se posicionar contra a Arábia Saudita. Então Israel já começou os procedimentos de dissuasão através do bombardeio do Catar das unidades do Hezbollah e do Hamas. Então Israel já está em atitude imediata no Catar. Então, o Catar foi identificado como hostil para o mundo árabe. O
senhor rei, príncipe regente Mohammed bin Salman, ele precisa se precaver do seu próprio mundo árabe, e ele comprou 45 aviões para sua defesa na Arábia Saudita e também outros posicionamentos. Certamente que tudo isto é um fato, ato e circunstância em que a ambição de querer estabelecer diretrizes políticas levaram ao Catar a se insurgir a soberania do rei supremo Salman. E isto não foi convenientemente projetado. Então, Israel, ele está para defender a Arábia Saudita, o mundo árabe, contra os que não aceitam o Tratado de Abraão. Com relação ao Brasil e à Venezuela, Venezuela já está totalmente tomada, Colômbia está totalmente tomada, México está totalmente tomado, o Equador também está totalmente enquadrado, o Peru também, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, toda a América Central e a América do Caribe está subjugada pelas tropas dos Estados Unidos da América. O que nós queremos agora é a cabeça deste impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um espia, um sabotador, as digitais não batem, o DNA não bate, ele é um espião do Biden, do Obama, do Clinton e do Bush. Ele é o cara, como diz Obama, ele é o mentor deste posicionamento, em que estabeleceu a China, através de recursos financeiros, que deram uma logística inicial. E aí ele se posicionou ao delipêndio. Este indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou totalmente seduzido através do saque do cartão de crédito, em que ele veio a adquirir um patrimônio em imóveis, terras, na África, na Europa, e que o levou a ser descoberto. Então agora ele está inadimplente, todo o sistema financeiro brasileiro está comprometido, o banco que o presidente do banco, dono do banco, ele foi preso no aeroporto quando ele queria ir para a ilha de Malta, e de lá dizem que ele ia se locomover para o Dubai, mas a realidade ele estava fugindo para a China. Por quê? Porque em Dubai todas as missões do presidente brasileiro, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, e também vários ministros, foram levar dinheiro para estabelecer a compra do banco a ser objeto para lavagem de dinheiro no Brasil.
Este banco foi utilizado para pagar toda a mordomia logística nos Estados Unidos, nos jantares, nas hospedagens do Supremo Tribunal Federal, como também toda a logística estabelecida aos pagamentos da televisão Globo e da CNN. Eles fizeram todos os pagamentos, como também fizeram todos os pagamentos para o Tribunal Arbitral do Supremo Tribunal Federal do Brasil, composto por Gilmar Mendes, em Portugal, a dar a outorga da chancelaria britânica na Inglaterra, e quem fez esses pagamentos da logística foi este banco, que já imediatamente foi eliminado. Por quê? Como ocasionou a eliminação deste banco master, que ele procedeu dentro das regras do Banco Central. Ele tem um patrimônio de 12 bilhões, que ele alavancou 180 bilhões, e que ele vendeu os recebíveis, 180 bilhões, pela metade. Mas o governo brasileiro, sempre empurrando com a barriga, porque ele faz o day trade, né? O day trade, ou seja, eu gasto hoje, pago daqui a uma semana, 7 dias, pago daqui a um mês, e vou empurrando com a barriga, e vou sempre aumentando a dívida. Então a dívida externa está em 10 trilhões, totalmente posicionada ao débito de bancos do narcotráfico, ocasionando um movimento de 700 bilhões ao dia, todo dia, na ciranda financeira do Brasil, fica girando 700 bilhões. Eles entram na Europa, na Oceania, em tudo que é lugar. 700 bilhões de dólares ficam rodando pelo mundo fazendo um estrago, em que eles se beneficiam, principalmente este indivíduo de falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, um espião. E estão envolvidos todos os ministros. Eles têm 24 horas para se retirar do governo Lula, ou seja, desde ontem até hoje, meio-dia, eles têm que abandonar o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministros, todos os partidos políticos, porque a casa caiu, vai todo mundo preso. E eles têm que pagar. E os bancos estão inadimplentes. Então o Banco Itaú fechou. O Banco Itaú fechou. Não somente o Banco Itaú. Todo o sistema bancário se encontra inadimplente. Não no sentido de faltar dinheiro. Não, a contabilidade, ela é day trade, ou seja, vai vencer, o vencimento vence aqui uma semana, vence aqui ao mês, e você está vivendo de um crédito alavancado pelas reservas do Brasil, que já está no débito em 10 trilhões de dólares. Então, esta administração do Ministério da Fazenda, do SAAD, o coloca na prisão. Ele e a Tabet. Os dois vão para a cadeia. E também Luiz Inácio Lula da Silva.
por expor segredos de perfuração da Petrobras. Ele alavancou para a venda de perfurações na COP30, fazer o seu pé de meia, vender petróleo, quando ele estaria lá falando de energia renovável. Então, logicamente, que o alemão, todo mundo que foi para a COP30, falou de que aquilo é um estelionato, é uma grande mentira. Eles estão interessados em dinheiro. Eles estão interessados em ganhar dinheiro, em estabelecer a escravidão ao povo brasileiro. Então, nós temos pela lawfare, nós temos pelo sistema civil law e pelo common law as provas suficientes para levar todos eles à prisão. Quem está afrontando todo este posicionamento é o filho de uma puta chamado Alexandre de Moraes. Este indivíduo, ele é o marginal filho da puta. Eu sou corregedor, interventor pelo Tribunal Penal Internacional e declarei há vários anos a prisão dele e do Supremo Tribunal Federal por eles terem um sistema de delivery em que eles entregam a droga no domicílio através dos entregadores, que são o exército venezuelano, o exército brasileiro, os vários exércitos do planeta que se enquadram a ganhar propina da droga. Então, tudo isto foi descoberto. Então, para vocês terem uma ideia, 700 bilhões é o que é gasto por dia nos aviões que se encontram estacionados na maior embarcação americana tripulada no planeta, o Gerald Ford, que ele está já posicionado para alvejar os vários redutos de contrabandistas, narcoterroristas, com os seus pelotões. São milícias, são exércitos que compõem 20 mil homens estabelecidos na Amazônia, no território fronteira com 9 estados brasileiros no Nordeste e 10 países que compõem fronteira com a Amazônia também no Norte. Então você tem 10 países que fazem fronteira com 9 estados brasileiros, que eles querem a independência e estabelecer um novo território. Um novo país, chamado Pátria Grande. Então, como esta casa caiu, nós já estamos procedendo com a prisão de 10 superintendentes da Polícia Federal, estamos procedendo com a prisão de Lewandowski, todo o pleno da Corte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Estamos posicionados e devemos agradecer a intervenção deste notável deputado federal que fez a posição de como será o comportamento ajuizado, a defesa
de 17 mil quilômetros de fronteira seca, este paulista, que determinou que as milícias, que os meliantes, traficantes de drogas, não sejam taxados como terroristas e que os estados que eles operam tenham autonomia e tenham o espólio de todo o capital, de toda a infraestrutura a ser apreendida e utilizada ao combate dos mesmos. Então você tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, onde você vai ter o espólio dos narcotraficantes a combatê-los. Ou seja, não vai esse dinheiro para a Polícia Federal, para a administração do narcotráfico, logística, do crime organizado, porque o crime organizado se encontra na presidência da República Federativa do Brasil. É um narco-estado, Brasil, onde o principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está aí é um plágio, um espião, ele tem que ser morto, conjuntamente com Alckmin, conjuntamente com todos os ministros que compõem o governo desse filho da puta, conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Nós estamos em guerra atômica nuclear. E eu estou dizendo a todos estes filhos da puta que eles vão presos ou mortos a partir de agora. Hoje, dia 19 de novembro de 2025, horário 7 horas 32 minutos. A casa caiu, eles já sabem. Eles estão preocupados. Eles estão querendo ver se as balas já começam a serem disparadas, se as ogivas de mísseis começam a explodir, porque na Amazônia, em Belém, já começou arraso. Já começamos a atirar nas milícias das Farc, do ELN, dos sicários mexicanos, todo mundo tomando tiro, morrendo no Amazonas. E certamente que eles estão preocupados, mas eles não estão nem aí. Eles querem ver se isto vai acontecer de verdade. Eles querem lawfare, briga jurídica, chefiada por Zanin. Zanin, esse pentelho, esse filho da puta, Zanin, que se faz chamar ministro do Supremo Tribunal Federal, em que eles não têm capacidade de julgar nenhum tipo de autarquia, nenhum tipo de representante do parlamento, mas eles têm a petulância de querer sequestrar e submeter o senhor Bolsonaro. E nós não vamos permitir. Nós vamos matar todos vocês, seus filhos da puta. Vocês vão morrer. Entenderam? E isto a partir de hoje, dia 19 de novembro de 2025, horário 7 horas 34 minutos. Como eu me chamo, Oscar Aníbal Chapano, o seu juiz corregedor, que já decretou a prisão de vocês, seus filhos da puta. Então, a casa caiu, o sistema financeiro brasileiro está paralisado. Não tem capacidade. Claro, você vê 700 bilhões todo dia sendo trabalhado na Bolsa de Valores, girar na Bolsa de Valores esse capital que você não vê. Você vê números nas telas
da Bolsa de Valores, nas telas dos bancos. Mas isso é um day trade, um overnight, uma ilusão. Tudo alavancado, gerado pelo a máxima de que se o Brasil, o Ministério da Fazenda não paga, quem paga é o Tesouro. Então você, Saad, e você, Tabet, os dois estão presos por gestão fraudulenta. Tabet e o Saad, esses dois filha da puta, vão presos hoje. Então o Banco Master foi utilizado para alavancar todo este espólio, já que ele tinha um patrimônio de 12 bilhões, que foi muito bom, obrigado, e que eles alegaram que ele ia ganhar bilhões, e isso foi uma falácia. E este empresário, por medo de ser morto, ele foi para a ilha de Malta. Ele queria ir para Malta, de Malta ir para a China, mas alegou que ele ia para Dubai, para o sistema de capital brasileiro comprar o banco de forma física, a lavar o dinheiro do narcotráfico. Como ele não estaria já como proprietário do banco, ele fugiria para a China. E a China, sem disparar um tiro, ele submeteu o Brasil, estabelecendo no Blue Tree, Hotel Blue Tree de Brasília, a transferência da administração da China, ou seja, a China deslocou o poder de administração legislativo ao seu novo território, Brasil, do lado do Palácio Residencial do Planalto. A unidade de hospedagem do presidente, o Blue Tree, e permitindo que o Saad continue com seu apartamento vitalício no hotel. Tirou todos os empregados do Blue Tree, botou tudo chinês, e ele quer se estabelecer aqui para administrar a tomada do continente da América do Sul. E o russo estabelecer o confronto armado, não em contingente russo e nem de contingente chinês, mas no contingente de especialistas a lançar mísseis, bombas e armas nucleares contra os Estados Unidos. E isto tudo visto. Então, nós vamos proceder como foi no Afeganistão. Vamos atingir todos os bunkers, laboratórios da Venezuela, no México, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, e vamos fazer o decantamento dessa região, atrás dos dragões do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. E há 2 bombas atômicas no Brasil. Conforme determinação de 123 países, peço, por favor, que me ajudem financeiramente, que temos que fazer pagamentos, através do meu Pix. É meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix também é o meu número de CPF, 510-466-44734.
O meu Pix também é o meu telefone celular WhatsApp. 5521 997 997420789. Torno a repetir. 5521 997420789. Por favor, nos ajudem. Mercado Pago. Agradeço a todos vocês e vamos defender a humanidade desta tentativa em que a China quer se mostrar solidária à Arábia Saudita, mas em realidade ele está interessado no petróleo e nas riquezas da Arábia Saudita. Esse chinês, Xi Jinping, não vale porra nenhuma. A mesma coisa que o russo Putin. São dois filhas da puta, opressores, que não vão sobreviver. E eles sabem disso. Então estamos na Terceira Guerra Mundial Atômica. Estamos em guerra. Entendeu? Enquanto eles aqui estão dizendo que o Brasil não quer guerra com ninguém, eles declararam guerra aos Estados Unidos da América. Esse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e todos esses ladrões filhos da puta. Então agora nós não podemos permitir que nenhum Jorge Soros, nenhum Foro de Davos, nenhum Bank of America queira se estabelecer em rotas do narcotráfico. Temos que acabar com todos eles. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão. Amo o Brasil. Amo o povo brasileiro. Defendo o povo brasileiro de graça. Ad honorem. Comprei esta briga. Eu, Oscar Aníbal Chapano, árbitro, através do cargo Arbitragem Internacional, no cargo Juiz Corregedor Arbitral Internacional, credenciado, com todas as chancelas do Tribunal Internacional de Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial e do Tribunal Penal Internacional. Aqui não tem ninguém brincando. Aqui é tiro, porrada e bomba e morte certa. Então, se você pensa que aqui é muito bonito, não é bem assim não, meu amigo. Aqui tem que ter personalidade. Entendeu? Então, quando você vem trocar, você vai pro saco. Entendeu? Como muitos foram. Estamos entendidos? Viralize isto o máximo possível. O regime de Nicolás Maduro está sob ataque interno, sabotagem, operações clandestinas, ataques cirúrgicos a pontos críticos da infraestrutura do país. Donald Trump já confirmou que a CIA foi acionada para preparar o terreno para uma possível intervenção dos Estados Unidos. E já estamos vendo os primeiros resultados das ações secretas de sabotagem, e quando a CIA opera desse jeito, o manual é sempre o mesmo. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve aqui no Vista Pátria, porque esse tipo de conteúdo a plataforma não entrega para ninguém. Você fortalece o canal e ajuda essa informação a chegar a mais pessoas. Obrigado de verdade. Agora vamos ao ponto central. Primeiro, destruir a estrutura que mantém o ditador no poder. Depois, atacar quando ele estiver mais fraco e desorientado. Na semana passada, 3 torres elétricas foram derrubadas, e ontem, algo ainda mais grave aconteceu. Uma explosão colossal atingiu o complexo petrolífero Petrocedenho, no estado de Anzoátegui. Uma bola de fogo gigantesca, colunas de fumaça negra cobrindo o céu, bombeiros lutando para controlar o fogo, e silêncio total do regime. Quando é problema técnico, eles correm para explicar. Quando é sabotagem, eles se calam. A idade...
Petrocedenho não é uma fábrica qualquer, é um nervo vital da economia da ditadura. Grande parte do petróleo pesado da Venezuela passa por ali. Atingir essa refinaria é sufocar financeiramente o regime. E isso acontece justamente quando Maduro tentou negociar para ficar mais 2 anos no poder, e os Estados Unidos recusaram. Nem pensar. Acho que a diplomacia acabou. Agora é pressão psicológica, militar e econômica. Maduro, desesperado, parte para o espetáculo. Ele anunciou seu aniversário no Estádio Monumental de Caracas, no dia 23 de novembro. Ele disse: "Vamos colocar mais gente que Karol G." Están invitados el domingo al Monumental, al gran concierto que vamos a dar. Lo vamos a llenar mucho más que estos que estuvieron el sábado. ¿Cómo se llaman? Vamos a meter más gente que Love School, que Karol G, y vamos a gozar más que ellos. Essa palhaçada não é comemoração, é mais uma de suas estratégias sujas. Ele quer usar o povo como escudo humano. Um estádio lotado impede um ataque aéreo americano. Ele se protege atrás de civis e posa de popular. E esse show acontece um dia antes do fim do prazo para a classificação do cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. Ou seja, na segunda-feira, quando isso acontecer, Maduro vira alvo militar legítimo, e toda a cúpula do regime também. Existem 3 caminhos para a queda de Maduro: golpe interno, generais traem para salvar a própria pele, o apoio militar ao ditador está frágil, ataques aéreos cirúrgicos, o método padrão dos Estados Unidos em ditaduras, intervenção em apoio à oposição, com a justificativa de proteger o povo. Todos esses cenários já estão na mesa. Maduro está desesperado, simula conversão religiosa, promove espetáculo em estádio, brinca com propaganda barata. Ele está sem saída. Maduro vai sair do poder, pela renúncia ou pela força, mas vai sair. E quando ele cair, o efeito sobre toda a América Latina vai ser imediato e gigantesco. Ativa o sininho, compartilhe esse vídeo e deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por lutar pela verdade junto comigo. Agora fique com os recados da Livraria Vista Pátria. Forte abraço e até o próximo vídeo. Começou a Black da Livraria Vista Pátria. Livros com até 70% de desconto. Obras como o Manual do Cristão Conservador, inclusive o Combo. Desmascarando o Foro de São Paulo, o mínimo sobre o feminismo, que sai com 50% de desconto. O livro Revolução e Contra-Revolução e muito mais. Acesse agora livrariavistapatria.com.br. O link está na descrição.
irreparável perda. E a gente traz informações do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau, que afirmou que o governo Trump vai dar novas respostas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado para a prisão da Papuda. A declaração foi feita na Rede X em resposta a uma publicação da Folha sobre a reação de ministros do Supremo à prisão de Bolsonaro. Abre aspas. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como Donald Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Já numa outra publicação, Landau cobrou que o governo brasileiro tome medidas para limitar o poder de Alexandre de Moraes. Ele disse que a falta de ação pode comprometer a relação histórica entre os dois países. Landau escreveu o seguinte: os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Piotto, quero ouvi-lo aí, o vice-secretário do governo americano, então fez essas publicações, né, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar, aguarda a publicação do acórdão, da sentença final que foi proferida pela primeira turma do Supremo. Ainda vai ter ali abertura para os recursos, né, por parte das defesas, e aí depois, então, que o Supremo vai se manifestar a respeito da possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir a pena em regime fechado, numa penitenciária como a Papuda, ou uma sala na Polícia Federal, ou se vai permanecer em prisão domiciliar. Paulo, eu vou começar pelo esse segundo tweet aqui, quando ele diz que o Brasil precisa reagir. Essa reação não viria do governo brasileiro, viria, sim, o governo brasileiro usufrui desse Supremo ao seu lado como parceiro de consórcio. O governo, estou falando do executivo, é o Congresso que precisa se mexer. E aqui eu entendi que ele está dizendo e está olhando para o Congresso Nacional, até porque ele sabe como funciona a República Brasileira. O Congresso começa a dar alguma resposta. E isso aqui, para mim, é claramente, olha, a anistia é uma saída, vocês vão adiante ou não? Volto agora ao primeiro tweet, quando você fala a primeira comunicação dele no X, quando ele fala justamente se o relatório dos juízes ali discutindo se vai para Papuda, se os americanos aumentarem as sanções, então vão mandar o Bolsonaro para Papuda, quer dizer... nós sabemos que o Supremo age de acordo com algum interesse ou com algum momento, não é pela lei não é. Voto de lei, voto baseado na lei foi o do Fux, ponto. Sabemos disso. E sem contar como é que os americanos entenderam aqueles risos, tantos risos ali depois de uma condenação. Uma turma decide condenar, foram 8 réus, né? 8, né? Por maioria absoluta no caso, foram 4-1, né? Só o voto do Fux que destoou em 6 das 2 condenações, e depois eles ficam falando de futebol, de aniversário, do Barroso vai cantar aqui, vai cantar ali, o Dino com aquele deboche que parece comum já para a atuação dele, parece a marca registrada dele no Supremo Tribunal Federal, foi até perguntado pelo Gilmar, achei seu voto muito curto, não sei se ele achou que era um elogio, não foi um elogio, me pareceu que não foi um elogio. A gente não tem ideia exatamente do tamanho do arsenal de ações que os Estados Unidos podem, mas o que está muito claro é que eles sabem o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo já é um avanço. Aos que estão criticando a ação americana, chamando de intervenção, de afrontas à soberania brasileira, nós brasileiros, os democratas no sentido de democráticos, né, nesse sentido, queríamos sim que houvesse intervenções em países onde ditaduras estavam ocorrendo. Eu apoiei, sem o menor problema, apoiaria que acontecesse na Venezuela. O fato é que nós somos hoje a Venezuela. Hoje a situação no Brasil é tão grave quanto a Venezuela, por esse ponto de vista, porque a gente está trilhando o mesmo caminho. Eu não sei exatamente o que os americanos vão fazer, estaria prometido para essa semana que vem. Novas sanções? Novas sanções, segundo que o Marco Rubio, inclusive, disse, o chefe do Departamento de Estado. Mas... pelo menos o diagnóstico eles têm preciso, eles sabem exatamente o que está acontecendo no detalhe. E claro que aquela
aquela sessão da desforra da graça, de quanto riso, quanta alegria no salão depois da condenação, isso só piorou a imagem do Supremo. E o Congresso precisa entender isso logo, porque senão será o Congresso o alvo desse tipo de sanção. Estou falando de presidente de Câmara, de Senado, presidente de CCJ, que já disse, não vou pautar se chegar aqui, essas coisas todas. E lembrei também da investigação comercial da seção 301 aberta pelos Estados Unidos, né, Piotr? Vem em chumbo grosso aí. Essa é muito pesada. Esse é um problema que a gente criou que era melhor não ter criado, porque isso aí é muito severo, é muito duro. E vai criar problemas porque a gente vai chegar no segundo estágio para negociar tecnicamente, só que depois de uma motivação política que nós demos para eles fazerem isso. E o Brasil tem problemas, não estou falando de questões ambientais, não. Quando se fala, por exemplo, de pirataria, é difícil defender o Brasil. Fique até o final. Você está no canal, direto no assunto. Muitos estão perguntando pelo Fábio Alvarengue. Ele está aqui, nos bastidores, preparando as informações ao lado da produção para atualizar você com um jornalismo de credibilidade. O que acontece? Nós vamos falar aqui de 2 assuntos bombásticos. Meu irmão, a esposa de Moraes, acaba de ser arrolada em uma decisão bomba. Quero aqui comentar também sobre a discussão de André Mendonça e Flávio Dino. O André Mendonça tem se mostrado defensor da Constituição Federal e colocou o Flávio Dino em seu devido lugar. Então, são 2 informações bem curtinhas. Fique até o finalzinho, porque vale a pena. Eu não vou nem rolar aqui para poder entrar na informação para atualizar todos vocês. A única coisa que eu peço é que você compartilhe aí os vídeos com exclusividade do Direto no Assunto ao máximo de pessoas possíveis. A casa caiu e o barulho foi feio, mas a grande mídia, como de costume, tenta abafar o estrondo que ecoa nos corredores do poder em Brasília. Estamos diante de um escândalo que, se o povo estivesse em um país sério, já teria derrubado a República ou, no mínimo, colocado muita gente graúda para dar explicações na cadeia. A prisão de Daniel Vorcaro, o todo-poderoso dono do Banco Master, na última segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, não é apenas mais uma operação policial. É a ponta de um iceberg que ameaça rasgar o casco do navio onde navegam a impunidade e o compadrio da nossa elite judiciária. A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, trouxe à tona o que muitos já sussurravam nos bastidores. O Banco Master, essa instituição que cresceu de forma meteórica e suspeita, estava, segundo as investigações, emitindo títulos podres, papéis sem valor algum, para inflar seu patrimônio e enganar o sistema financeiro. Vorcaro foi pego no pulo, tentando fugir para Malta, um paraíso fiscal, saindo pelo aeroporto de Guarulhos em seu jatinho particular. É urgente que o povo saiba, o Banco Master já foi cliente do escritório da esposa de Alexandre de Moraes. Sim, você leu certo. O escritório Barcy de Moraes, onde atua a advogada Viviane Barcy, esposa do ministro que hoje manda e desmanda no povo, e onde também trabalham 2 filhos do magistrado, prestou serviços para a instituição que agora está no centro de uma das maiores fraudes financeiras da década. Em abril deste ano, a imprensa até tentou timidamente noticiar que Viviane representava o banco em algumas ações. Mas, curiosamente, ninguém sabia dizer quais processos eram esses, nem quanto custavam os honorários. Tudo muito nebuloso, tudo muito conveniente. Agora, com Vorcaro atrás das grades, qual é o tamanho dessa relação? Como pode um banco que opera na ilegalidade, fabricando dinheiro falso através de títulos podres, ter como defesa justamente o escritório da família daquele que deveria ser o guardião da lei? Mas como se trata da senhora Moraes, o silêncio é ensurdecedor. A operação da Polícia Federal revelou que o Banco Master tentou empurrar essa sujeira para o Banco de Brasília, o BRB. Tentaram vender o banco recheado de fraudes para uma instituição pública. O Banco Central, em um raro momento de lucidez, barrou a compra em setembro, após passar 5 meses analisando a podridão. O risco era claro: contaminar o BRB com os ativos tóxicos do Master. E quem estava lá, nos bastidores, advogando, circulando, influenciando? O povo tem o direito de saber se a influência do sobrenome Moraes foi usada para tentar facilitar esses negócios escusos. Enquanto isso, o marido de Dona Viviane, o ministro Alexandre de Moraes, continua sua cruzada implacável contra quem ousa questionar seus métodos. E ele não está sozinho. Tem ao seu lado figuras como Flávio Dino, o homem que trata a Constituição como se fosse um cardápio onde ele escolhe apenas o que lhe agrada.
A arrogância dessa turma ficou patente nesta semana, em um episódio lamentável que mostra o nível de degradação do nosso judiciário. O ministro André Mendonça, talvez uma das poucas vozes que ainda tentam manter algum resquício de sanidade no judiciário, teve a coragem de dizer o óbvio. O judiciário age com um ativismo judicial desenfreado. Mendonça olhou nos olhos de seus pares e afirmou que o povo vive um quadro crítico de insegurança jurídica, onde processos são prorrogados eternamente ao bel prazer do relator, criando um estado de exceção não declarado. Ele tocou na ferida, expôs a anomalia que se tornou o inquérito do fim do mundo, que nunca acaba e serve apenas para perseguir desafetos políticos. A resposta de Flávio Dino foi o retrato da soberba que tomou conta do judiciário. Dino partiu para o deboche, para a desqualificação barata. Disse que as críticas de Mendonça eram espuma das ondas que quebram na praia. Chamou de lugar comum de baixíssima qualidade. Vejam só a audácia. Para Dino e Moraes, a preocupação legítima de milhões de brasileiros com a ditadura da toga não passa de espuma. Para eles, a Constituição é o que eles dizem que é, e quem discordar é tratado como ignorante ou golpista. Dino, com aquele sorriso de quem se acha dono da verdade, disparou que o judiciário apenas cumpre o dever inscrito nas leis. Que piada de mau gosto! Que lei permite que um ministro abra inquérito de ofício, investigue, acuse e julgue a própria vítima? Que lei permite que a esposa de um ministro advogue para um banco que está sendo investigado por gestão fraudulenta e organização criminosa? A lei para eles é um detalhe, um obstáculo a ser contornado com retórica vazia e autoritarismo. E Alexandre de Moraes, claro, não perdeu a chance de apoiar o escudeiro Dino. A dobradinha do escárnio estava formada. Enquanto Mendonça tentava alertar para o abismo institucional em que nos metemos, Dino e Moraes riam, zombavam, tratavam o alerta como irrelevante. É a postura típica de quem perdeu o contato com a realidade, de quem vive encastelado em gabinetes refrigerados, cercado de seguranças, longe do povo que sofre as consequências de suas decisões monocráticas e abusivas. Mas o caso do Banco Master pode ser a pedra no sapato que eles não esperavam. A prisão de Daniel Vorcaro e de seu sócio, Augusto Lima, abre uma caixa de Pandora. A Polícia Federal está revirando as gavetas, analisando os computadores, seguindo o rastro do dinheiro. E se esse rastro levar a pagamentos de honorários milionários para o escritório da família Moraes? E se ficar provado que a contratação do escritório Barcy de Moraes não foi pela competência jurídica, mas pelo acesso privilegiado que o sobrenome garante nos tribunais superiores? A sociedade não aguenta mais tanta hipocrisia. Vemos cidadãos comuns sendo presos por opinar nas redes sociais, tratados como terroristas, enquanto banqueiros que fraudam o sistema financeiro em bilhões de reais contam com a defesa da elite jurídica do país. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Mas no povo de Moraes e Dino, a mulher de César pode advogar para o suspeito, e César ainda manda prender quem reclamar. O escândalo do Banco Master é o retrato de um povo onde o crime de colarinho branco se mistura com a alta política e o alto judiciário. A Compliance Zero, nome irônico e perfeito dado pela Polícia Federal, mostra que não havia regra, não havia lei, não havia limite para a ganância de Vorcaro e seus comparsas. Eles criaram dinheiro do nada, venderam fumaça para o Banco de Brasília, colocaram em risco a economia popular. E fizeram tudo isso sentindo-se protegidos. Protegidos por quem? Porque Daniel Vorcaro achava que poderia sair impune a ponto de tentar fugir apenas quando a casa caiu de vez. Quem lhe dava essa segurança? A resposta pode estar nos contratos de honorários que agora devem ser passados a limpo. O povo quer saber quanto o escritório da senhora Viviane recebeu do Banco Master. O povo quer saber se houve tráfico de influência. O povo quer saber por que Flávio Dino fica tão nervoso quando se fala em ativismo judicial. Será que é porque o ativismo é a ferramenta que eles usam para proteger os amigos e perseguir os inimigos? A espuma que Dino tanto despreza pode virar um tsunami. O mar da indignação popular está subindo, e não há toga, por mais poderosa que seja, que consiga conter a força da verdade quando ela finalmente vem à tona. Mendonça foi a voz da coragem em um judiciário acovardado ou cúmplice. Ao expor o ativismo judicial, ele deu nome ao monstro que está devorando a nossa democracia. E a reação virulenta de Dino e Moraes só prova que ele acertou no alvo. Eles sentiram o golpe. Sabem que a narrativa de defensores da democracia não cola mais. O rei está nu e a rainha, ao que parece, tem clientes muito complicados. O povo precisa passar esse país a limpo.
Não podemos aceitar que ministros do judiciário ajam como políticos, batendo boca, fazendo ironias, enquanto suas famílias enriquecem advogando para empresas envolvidas em escândalos policiais. A prisão de Vorcaro tem que ser o começo, não o fim. Que se investigue tudo, que se quebrem os sigilos, que se mostre ao povo quem é quem nesse jogo sujo de poder e dinheiro. Flávio Dino pode continuar com suas metáforas sobre o mar e a espuma, mas ele deveria se lembrar que é justamente na ressaca que o lixo do oceano é jogado na areia para que todos vejam. E o lixo está começando a aparecer. O Banco Master, com seus títulos falsos e suas conexões perigosas, é apenas um exemplo do que acontece quando a justiça deixa de ser cega e passa a ter lado, partido e interesses familiares. A chapa esquentou em Brasília. O dono do banco está preso. O sócio está preso. A Polícia Federal está na rua. E no judiciário, o clima é de guerra. De um lado, a arrogância de quem se acha Deus. Do outro, a realidade batendo a porta. O povo, cansado de ser feito de palhaço, observa atento. Não vamos esquecer. Não vamos perdoar a traição à pátria. Queremos justiça de verdade, não essa farsa onde os amigos do rei têm salvo-conduto para saquear o país. Que a Operação Compliance Zero seja, de fato, o marco zero de uma nova era, onde ninguém, absolutamente ninguém, esteja acima da lei. Nem banqueiros, nem ministros, nem suas esposas. O dono do Banco Master foi preso e o banco vai ser liquidado. E agora a Polícia Federal vai atrás das ligações políticas deles e está deixando todo mundo em Brasília com medo, apreensivo. Eu não quero acusar ninguém aqui nesse vídeo, mas vamos relembrar os fatos. Esse banco patrocinou um evento para juízes em Londres. Esse banco patrocinou um jantar para ministros do STF em Nova York. O mesmo banco que contratou a esposa do Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, para fazer a sua advocacia. O mesmo banco que contratou Michel Temer para desenrolar alguns dos negócios deles e também o mesmo banco que contratou o Lewandowski, atual ministro de Lula, como um dos seus consultores. Pensando bem, acho que não vai dar em nada não. O dono do Banco Master foi preso e o banco vai ser liquidado. E agora a Polícia Federal vai atrás das ligações políticas deles e está deixando todo mundo em Brasília com medo, apreensivo. Eu não quero acusar ninguém aqui nesse vídeo, mas vamos relembrar os fatos. Esse banco patrocinou um evento para juízes em Londres. Esse banco patrocinou um jantar para ministros do STF em Nova York. O mesmo banco que contratou a esposa do Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, para fazer a sua advocacia. O mesmo banco que contratou Michel Temer para desenrolar alguns dos negócios deles e também o mesmo banco que contratou o Lewandowski, atual ministro de Lula, como um dos seus consultores. Pensando bem, acho que não vai dar em nada não. Conforme anunciado pelo senador republicano Lindsey Graham, Trump informará o Congresso sobre ataques militares planejados na Venezuela e, surpreendentemente, até mesmo na Colômbia, caso necessário, e as negociações com Petro não andem. E esses ataques podem incluir bombas de precisão, mísseis de longo alcance e operações terrestres. A menção à Colômbia é uma novidade, especialmente após Trump rotular o presidente colombiano Gustavo Petro como narcotraficante. Conforme anunciado pelo senador republicano Lindsey Graham, Trump informará o Congresso sobre ataques militares planejados na Venezuela e, surpreendentemente, até mesmo na Colômbia, caso necessário, e as negociações com Petro não andem. E esses ataques podem incluir bombas de precisão, mísseis de longo alcance e operações terrestres. A menção à Colômbia é uma novidade, especialmente após Trump rotular o presidente colombiano Gustavo Petro como narcotraficante. Pânico em Brasília, pânico! STF e políticos estão desesperados com a nova prisão no caso do Banco Master. Então, meu bom dia pra você que não é político em Brasília e que não tem o rabo preso com ninguém. Porque por lá tá todo mundo em pânico, inclusive ministros do STF. E é por um fato que não acontecia desde a Lava Jato. A prisão de um grande banqueiro com conexões políticas poderosíssimas e que pode expor todo o sistema. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar como que a nova prisão do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, pode gerar uma nova Lava Jato e por que isso preocupa até mesmo ministros do Supremo como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Bora lá então começar direto com essa reportagem aqui que saiu na revista Veja. Por que a prisão de dono do Banco Master cai com uma bomba nos bastidores de Brasília? Para quem não conhece a história, gente, o que aconteceu foi o seguinte.
O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso ontem em uma operação da Polícia Federal depois que os investigadores descobriram uma fraude bancária de mais de 12 bilhões de reais. Presta atenção, gente. Uma fraude de 12 bilhões que o Vorcaro estava tentando ali esconder. Como? Vendendo o Banco Master para o BRB, o Banco Público de Brasília, um banco estatal. Ou seja, mais uma vez nós temos aí um grande empresário usando suas fortes conexões políticas para embolsar o dinheiro público, para jogar o prejuízo das fraudes e desfios para a população e para ele se salvar com o dinheiro de todos nós, com o dinheiro público. Vorcaro foi preso em uma tentativa de fuga para o exterior e o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Mas tá, Deltan, por que essa história tá apavorando Brasília, hein? É simples, gente. Poucas pessoas em Brasília tinham tantos tentáculos no mundo da política quanto o Daniel Vorcaro. E o que ele sabe pode derrubar o sistema inteiro. Olha aqui o que saiu no G1. Segundo investigadores, várias operações com o banco foram fechadas por pressão de autoridades do mundo político, entre elas governadores e parlamentares com influência em instituições financeiras e fundos de pensão. Ou seja, o Vorcaro se aproximava ali do mundo político, fazia favores, pagava gente poderosa, contratava gente poderosa, com o objetivo de depois essas pessoas ajudarem ele nos negócios do banco, de que ajudasse o banco a fechar operações que lhe fossem favoráveis com fundos de pensão, com instituições financeiras públicas, tudo com a ajuda dessas autoridades públicas. Se as operações eram saudáveis ou não, ou se faziam sentido contábil ou financeiro, aí é um outro assunto. E mais, gente, o Daniel Vorcaro ele era um dos maiores financiadores de eventos de juízes, ministros do STJ, do STF. Acompanhe aqui comigo o nível de profundidade das conexões políticas do Vorcaro, com essa apuração aqui do André Chalders, do Metrópolis. Olha aí. O que chama atenção não é apenas o tamanho do caso, mas a capilaridade política da dupla. Vorcaro e Augusto Lima transitavam com facilidade entre os poderes e com políticos da direita, do centro e da esquerda. Vorcaro contratou o escritório de advocacia de Viviane Barça de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Procurado, o escritório não comentou. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, que indicou Moraes para o STF, também trabalha como consultor para Vorcaro. E a lista não para por aí. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi contratado pelo banqueiro para um comitê consultivo estratégico logo após deixar o Supremo Tribunal Federal. No Congresso, o acesso era direto. Vorcaro transitava entre figuras como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do PP, Ciro Nogueira. Augusto Lima, seu sócio, mantinha relação próxima com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E não por acaso, foi na Bahia que nasceu o Cred Sexta, uma espécie de cartão consignado que se tornou a galinha dos ovos de ouro do Master. Em Brasília, a operação de hoje não surpreendeu. Há tempo se apostava que a PF chegaria a Vorcaro. Agora, como dizem nos bastidores, é salve-se quem puder. Vorcaro foi... Salve-se quem puder, hein? Vocês viram, gente? O Vorcaro ele simplesmente está envolvido com todo mundo que tem poder hoje em Brasília. E ele já está preso pelo segundo dia com seus advogados tentando de tudo para soltá-lo. Olha, de duas uma. Ou o Vorcaro continua preso e pode acabar delatando para escapar da prisão, como outros fizeram antes dele, e aí o sistema está em risco, pode derrubar todo o sistema, ou algum ministro do Supremo corre lá para conceder um habeas corpus para o Vorcaro e jogar tudo debaixo do tapete. O que eu não duvido nada que aconteça, né? Afinal de contas, Brasília não conseguiria sobreviver a uma delação dessas. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Vorcaro vai delatar ou ele vai ser solto por algum ministro do Supremo antes disso, hein? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários.